Bom dia, sexto ano. Dando continuidade ao nosso conteúdo sobre a água, a gente vai estudar hoje a unidade 5, capítulo 2, Água na Natureza. Então, é necessário uma leitura prévia do capítulo. Espero então agora que vocês pausem o vídeo, façam uma leitura rápida do capítulo e depois retornem para que a gente possa dar continuidade. Bom, espero que vocês já tenham feito a leitura. E a gente vai começar falando que a água ela existe em diversos locais, em diversos ambientes do nosso planeta, certo? Então a gente vai discutir um pouco sobre a disponibilidade dessa água, né, e os tipos de água que a gente já viu. A gente sabe que existe então água salgada, água doce, água pura, né, água potável. Então tem várias nomenclaturas que vão designar a água de acordo com a localidade em que ela está, o modo que ela é utilizada. Água doce, salobre e salgada. Do total de toda a água existente no planeta, 97,5% de água é água salgada. Os outros 2,5% então é de água doce. Então, a água salgada a gente sabe que é aquela que contém uma maior concentração de sais minerais, né, dissolvidos na água. Então, a água doce, pelo contrário, ela já tem uma menor quantidade de sais dissolvidos na água doce, né? Então é por isso que a gente chama de água doce. E a água salobra, que é uma pequena parte só do planeta, que é uma mistura, né, da água doce com a água salgada, ela é mais encontrada, por exemplo, nos manguezais, que são ecossistemas de transição, ou seja, eles ficam entre um ecossistema aquático e um ecossistema terrestre. A gente já viu isso na nossa aula sobre os biomas. Então, essa distribuição da água no planeta, ela se dá basicamente dessa maneira aqui. Então, a gente tem aqui nesse gráfico, 97,5% é de água salgada, 2,5% de água doce. Pegando só essa fatia aqui, transformando ela em um novo gráfico, a gente tem 69,8% estão nas calotas polares, ou seja, elas estão aqui ó, congeladas, né, nas calotas polares. 29% em águas subterrâneas, que a gente nem sempre tem acesso a essa quantidade de água que está embaixo da terra, né, formando os lençóis freáticos. Rios e lagos, 0,3% e outros 0,9%, porque a gente conta ainda como a água na atmosfera, né, dos seres vivos em geral. Então, 0,3% corresponde à água dos rios e lagos. Só que de toda essa água aqui, ó, doce, né, dos 2,5%, apenas 0,03% é de água potável. Ou seja, além dessa água doce de 2,5%, ela não está toda disponível para a gente consumir. Por isso que mesmo a gente vivendo em um planeta, né, que é chamado de planeta água, exatamente por causa da grande quantidade de água, essa água ela não está totalmente disponível para a gente consumir. A água está presente também na atmosfera. De que forma? Um dos processos, né, que a gente estudou, né, de mudança de estado físico da água, quando a gente viu lá sobre as propriedades da água, foi o de vaporização, onde a água ela muda de estado físico líquido para vapor. Então, esse vapor de água, embora ele seja proporcionalmente pequeno, essa porção ela tem efeitos importantes e fáceis de perceber. Ela tem, então, uma função muito importante da água estar presente na atmosfera. Ou seja, esse vapor de água ele vai se condensar, formando gotículas que pode então virar a neblina, né, o orvalho que cai na vegetação. Pode formar então também as chuvas,
que a gente chama de precipitação. Em outros casos pode ainda congelar e formar o gelo, né? E que em baixas temperaturas, né, quando a gente tem uma grande altitude, uma temperatura menor, a gente vai ter a formação do granizo. Então são pequenas pedras de gelo que caem juntamente com a chuva. Esse vapor de água ele consegue se movimentar pela atmosfera. A gente chama isso então de formação dos rios voadores. O que são os rios voadores? O vapor de água pode se aglomerar em grandes massas de ar e viajar grandes distâncias empurrado pelos ventos. São os rios voadores. Essas correntes de ar invisíveis carregam a umidade da bacia amazônica para o centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. Então, eu espero que vocês tenham lido aqui o texto, né, para a gente poder entender mais ou menos o que são esses rios voadores. Então, a gente tem aqui meio que um experimento que foi realizado por um piloto que acompanhou essa massa de ar e aí ele montou aqui meio que uma explicação para a gente entender como que ocorre esse processo. Então, a gente tem uma corrente de ar, ela vem aqui dos oceanos, né, em direção à região amazônica. Aqui, isso simboliza, essas setinhas simbolizam o processo de evaporação, que vão formar aqui grandes massas de ar que vieram da transpiração das plantas. Como a gente viu no texto, uma única árvore ela consegue, né, bombear, digamos assim, para a natureza, jogar para a natureza cerca de 1.000 litros de água. Então, a gente vai ter a formação de uma grande massa de vapor de água que é levada então até a região da Cordilheira dos Andes, que fica aqui. Quando essa massa de ar se choca aqui com a cordilheira, uma parte dela se precipita e a outra volta em direção ao continente. E aí ela se espalha na região centro-oeste, sul e sudeste, né? E uma outra parte vem para outros países aqui da América Latina. Então, isso são os rios voadores, ou seja, as plantas, né, elas têm uma capacidade muito grande de transpiração, ou a gente chama ainda de evapotranspiração, ou seja, a floresta amazônica ela tem uma imensa responsabilidade, digamos assim, em relação à quantidade de água que vai precipitar, não só na própria localidade, mas também a gente vê que essa corrente de ar, de vapor de água, né, ela vai junto com a corrente de ar para outras regiões do Brasil e também para outros países, inclusive. Falando agora sobre os corpos de água. A gente pode classificar os corpos de águas de duas maneiras, os continentais e os subterrâneos, certo? As águas continentais, de toda a água que existe no planeta, né, uma pequena parcela, uma pequena parte só estão nos continentes. Então, a gente chama isso de águas continentais porque estão nas regiões continentais. Então, essas águas elas são distribuídas em rios, lagos e geleiras. Então, a gente vai estudar cada uma dessas regiões aqui. Então, os rios, eles são principalmente formados, né, pela água da chuva. Essa água ela vai se infiltrar no solo, ou seja, ela é absorvida pelo solo e vai formar, então, as águas que vão ser absorvidas pelo lençol freático. Só que o lençol freático ele vai aflorar, ou seja, ele vai sair na superfície em algum momento. Então, quando essa água ela chega na superfície do solo, ela forma uma nascente. E aí essas nascentes, geralmente, elas vão formar os córregos, primeiro, que são cursos d'água de menor quantidade de água, e esses córregos vão formar os rios. A outra possibilidade também de formação de um rio é quando uma montanha, a gente vai ter um derretimento, né, do gelo do topo de uma montanha, e esse derretimento vai formar lá no final um curso d'água que vai dar origem a um rio, certo? Os rios eles podem ser classificados aqui de duas maneiras, como rios perenes, que eles nunca secam, e os rios temporários, né, que na época da seca eles vão deixar de existir, eles vão
esvaziar totalmente e voltam só a surgir quando a gente vai ter a época chuvosa. Qual a diferença, então, de um rio para um lago? O lago ele é formado pelo acúmulo de água em depressões ou falhas que existem na superfície continental. Ou seja, quando a gente tem uma depressão, ou seja, uma parte do continente que é mais funda, digamos assim, né, a água ela consegue se acumular nessa região. Então, por exemplo, toda a água que é precipitada aqui, ó, ela vai escoar pelo continente e formar então um lago, certo? Geralmente esses lagos são utilizados para quê? Para abastecimento doméstico, para agricultura, né? Para recreação, atividades esportivas. Então o lago tem essa função. Um bom exemplo para a gente é o nosso Lago Veredinha, né? Que é o Lago de Braslândia. Esse lago ele é um lago artificial, então ele realmente foi feito, né, pelos homens. Então a gente vai ter uma depressão ali que a água que escorre, então da região mais elevada da cidade, ela chega ao lago e é acumulada. Tanto que do outro lado do lago a gente consegue ver que tem uma pequena vazante, né, para que ele não fique muito cheio. Geleiras. Bom, as geleiras são também chamadas de glaciais. O que acontece? Nessas regiões, a temperatura ela é muito baixa. E aí a gente vai ter o acúmulo da neve. Essa neve é comprimida e formam, então, esses grandes blocos de gelo que ficam congelados, eles permanecem congelados, então, por muitos e muitos anos. A gente sabe que com o aumento da temperatura geral do planeta, ou seja, o aquecimento global, né, ele pode promover o derretimento dessas geleiras. E aí a gente vai ter, por exemplo, um aumento do nível dos oceanos. Como nós discutimos, os corpos d'água eles são divididos em águas continentais e águas subterrâneas. Água subterrânea é toda a água de chuvas, de rios, que acaba se infiltrando para baixo da superfície da Terra. Então, essas águas, né, elas entram nos espaços entre as rochas, que a gente chama de poros. Então, os poros ou fraturas das rochas, elas conseguem absorver essa água. Essa rocha que tem essa capacidade, ela é chamada então de aquífero. Então, aquífero é a rocha que tem a capacidade então de absorver pelas suas fraturas e seus poros a água que vem da superfície. Assim, quando uma rocha que é então um aquífero, ela aflora na superfície a água que vem de baixo, né, a gente vai ter a formação de uma nascente. Essa nascente ela pode então dar origem a rios e lagos. As águas subterrâneas, por serem fontes de água doce, são muito importantes para grande parte da população mundial. Contudo, o uso excessivo desse recurso em alguns locais resultou no esgotamento de aquíferos e no afundamento de solos situados sobre eles. Então, galera, nessa questão aqui é importante a gente destacar a preservação também dessas regiões onde a gente vai ter aquíferos e nascentes, né? A gente tem aqui, por exemplo, em Braslândia, a gente sabe que a região ali do Rio do Descoberto, ela está dentro de uma APA, uma área de proteção ambiental, porque ela representa exatamente uma nascente que vai dar origem ao rio que abastece aqui a nossa região. E em relação à água potável, onde está a água potável? A gente sabe então que água potável é aquela que ela é própria para que a gente possa consumir. Para quê? Para tomar banho, beber, cozinhar, né? Então para o uso cotidiano. Então essa água potável ela tem que estar livre, né, de micro-organismos que possam causar doenças, porque a água ela é um grande vetor de transmissão dessas doenças. Então, para isso, a gente precisa tratar essa água para torná-la potável.
Aqui no Distrito Federal, por exemplo, a empresa que cuida desse tratamento é a Caesm, né? Então ela vai tirar essa água de um manancial e vai tratar essa água e encanar ela, né, para as nossas residências já potável. Então a gente precisa chegar em casa só filtrar ou ferver essa água para poder consumi-la. Então essa água ela tem que estar livre de micro-organismos que possam causar doenças, ou seja, ela tem que estar descontaminada e despoluída, né? Ou seja, livre de micro-organismos e de impurezas. Nessa condição, a água ela tem que estar incolor, ou seja, sem cor, inodora, sem cheiro, e insípida, sem gosto. Então, tendo essas três características e estando livres de micro-organismos que possam causar doenças, a gente vai ter uma água potável. Qualquer reservatório de água, né, embaixo ou em cima da terra, que a gente possa utilizar ele como uma fonte de água, né, a gente considera isso como um manancial. Então, os mananciais são esses reservatórios onde a gente pode retirar a água, tratar e transformar essa água doce em água doce potável. Então, a água ela pode conter, nesses mananciais, algumas substâncias tóxicas, micro-organismos, e aí a gente não pode consumir isso diretamente. Até mesmo porque, só de olhar para a água, a gente não sabe se ela é uma água realmente limpa, se ela não tem micro-organismos, né? Mas a gente consegue saber, por exemplo, se ela não está cheia de impurezas, mas a gente não vê porque os micro-organismos eles não são vistos a olho nu, ou seja, sem a utilização de um microscópio, por exemplo. Então, tem vários processos que vão retirar o lixo, tirar a areia e eliminar esses micro-organismos. A gente vai ter uma aula específica para falar sobre o tratamento de água, para a gente entender todo esse processo, como é complexo, né, cheio de etapas, até você transformar a água de um manancial em água potável. Um dos mananciais mais importantes aqui do Brasil é o Aquífero Guarani. Ele tem várias características que vão determinar ele como um grande, né, o maior manancial, porque ele vai ocupar aqui uma grande área, né, da América do Sul, né, pegando países aqui como Uruguai, Argentina, Paraguai e Brasil. Então, ele tem um grande interesse econômico também, social, porque pelo tamanho da área que ele ocupa e também pela qualidade dessa água que está sendo distribuída por essa região. Galera, para concluir, a gente vai falar sobre o ciclo da água, que também é chamado de ciclo hidrológico. Esse ciclo ele estuda exatamente o contínuo movimento que a água faz pelo planeta Terra, né? E nesse processo a gente vai ter algumas frequentes mudanças de estado físico da água. A gente tem aqui um esquema que mostra exatamente como que esse ciclo ele vai envolver aqui vários elementos no ambiente. A gente começa, por exemplo, com a água que vai sofrer o processo de evaporação, a água dos oceanos, né? Tem um processo de evaporação que vai então formar as nuvens aqui, onde a água ela vai posteriormente se condensar. Envolve ainda a transpiração de animais e plantas, né? Uma parte dessa água que vai para a formação das nuvens, que se transforma em vapor de água, ela vem da transpiração, que envolve a respiração dos animais. Quando a gente respira, a gente elimina a água e essa água evapora, né? As plantas, como a gente viu lá, que as árvores da floresta amazônica elas sofrem um processo de transpiração, que a gente chama também de evapotranspiração, né? Elas liberam água para a atmosfera e essa água ela vai ajudar na formação então das nuvens. Temos então depois a condensação, né? À medida que diminui a temperatura, a água ela vai mudar do estado
físico gasoso, ela vai se resfriar e vai formar pequenas gotículas. Então, ela está mudando do estado físico gasoso para o estado líquido. Isso pode formar, então, na superfície, se estiver mais próximo da superfície, pode formar uma neblina, né? E se estiver mais distante, a gente vai ter a formação, então, das chuvas, que ocorre, então, a precipitação. Então, precipitação é quando as gotas de água elas se aglomeram na atmosfera e a água cai em forma de precipitação ou chuva. Se a temperatura diminuir, as gotas podem congelar e cair em forma de granizo, como a gente já viu anteriormente. Em locais muito frios e secos, os cristais de gelo dão origem, então, à neve. Como a gente tem, por exemplo, aqui no pico das montanhas, né, a formação da neve. Essa água que cai na superfície diretamente ou que vai escorrendo aqui das montanhas, né, ela vai sofrer um processo de infiltração no solo. Então, ela vai escoar para formar rios e lagos, né, e os rios voltam para o oceano e uma parte ela vai também sofrer a infiltração. Quando essa água que escoa, ela vai entrar pelas rochas, né, que a gente viu que tem os poros e as fraturas, né, nas rochas onde a água passa então para o subterrâneo. Essa água ela vai aflorar na superfície formando os rios e lagos, ou ela pode também voltar para o oceano. Bom, então é isso, galera. Para concluir, vocês vão fazer essa atividade aqui, beleza? Do final do capítulo, somente da questão 1 até a questão número 8. E aí vocês podem enviar essa atividade pela plataforma Google. Qualquer dúvida, eu estarei online agora no horário da aula. Vocês podem me chamar lá no chat. Então é isso, bons estudos, boa semana para todos e até a próxima aula.